para quem já terminou, então a gente vai dar continuidade agora falando sobre criação de métodos, né? Criação de funções em JavaScript. Como é que a gente pode fazer para usar o JavaScript para não depender só daquela execução no início ali, né? Quando a gente entra na página e executar o JavaScript. Como é que a gente faz, por exemplo, para colocar um código JavaScript para quando ele clicar no botão, ou quando ele clicar numa imagem, né? Ou até mesmo quando ele clicar num texto, tá bom? Para exemplificar o que a gente vai fazer, eu criei essa paginazinha aqui HTML, né? É basicamente um texto que eu escrevi aqui vazio. Coloquei uma imagem grande com CSS, né, para ficar com essa bordinha e com esse tamanho. E coloquei aqui mais imagens, né, e com um tamanho diferente, tá? Então eu chamei essa imagem grande pelo ID grande, né? E as outras menores eu coloquei a classe miniatura, tá? Eu coloquei o estilo aqui separado para elas ficarem assim. A ideia aqui consiste em quê? Em a gente programar algumas coisas nessa página para demonstrar como é que funciona aí a criação de métodos, funções, né, em JavaScript. Antes de mexer ali com as fotos e tudo mais, a gente vai criar aqui então, vou abrir a tag script, método que só vai servir para dizer oi, né? Um método que eu vou chamar de oi. Então, para criar um método, a gente usa essa palavrinha reservada, né? Para criar um método, quando a gente fala método e função, é a mesma coisa, tá? Vou criar aqui, oi, abre e fecha parênteses e na sequência a gente vem com as chaves. Oi é o nome do método, tá? O método vem seguido por parênteses. Aqui dentro do parênteses a gente colocaria algumas coisas que a gente poderia usar dentro desse método. Por enquanto esse método não precisa de nada para funcionar, né? Nenhum parâmetro. Dentro dos parênteses tem os parâmetros. Eu sou obrigado, mesmo que eu não tenha parâmetro nenhum, igual o método oi aqui tem, ó, não tem nada, eu preciso usar os parênteses, tá? E aí na sequência a gente abre e fecha as chaves, e aqui dentro das chaves então a gente coloca a programação que a gente quer que execute quando chamar esse método. Então, quando chamar esse método, a única coisa que vai executar é um alert dizendo olá e mais nada. Tá? Como é que a gente faz para chamar esse método? Bom, para chamar esse método, a gente só escreve o nome dele. Reparem que eu criei aqui um método chamado oi, e agora eu vou chamar esse método aqui embaixo. Ó. Oi, abre e fecha parênteses. Então, reparem que o parênteses faz parte, né, junto com o nome, eu sou obrigado a colocar os parênteses na hora de chamar igualzinho. Feito isso, quando o usuário entrar na página, ele vai criar esse método e já vai chamar esse método. Então, já vai aparecer um oi direto. Ó. Vou atualizar essa página. Olá. Então, ele chamou o meu método ali, dizendo oi. Ok? Professor, legal. Mas como é que a gente faz, por exemplo, para quando o usuário clicar em um determinado lugar aparecer isso aí? Então, vamos lá. Vou colocar um botão aqui, ó, e vou colocar esse método oi para ser chamado quando ele clicar nesse botão. Então eu vou abrir aqui a tag button, vou colocar aqui exibir mensagem, okay. Melhor ainda, exibir olá. E aí eu preciso que quando o usuário clicar nesse botão, né, o botão aqui, ó, apareça então a mensagem. Então aqui dentro da tag button, a gente coloca espaço, do nosso método, da nossa função que a gente criou ali, que no caso é oi, abre e fecha parênteses. Olha lá, só isso. E quando eu clicar aqui agora, atualizei a página, exibir olá, aparece olá, certo? Então, a gente consegue chamar um método onde a gente quiser, só colocando essa propriedade aqui, ó, onClick, em qualquer elemento, tá? Se eu colocar no texto aqui, por exemplo, ó, só dar um espacinho aqui, texto, olá,
ok? Legal. Professor, se eu quisesse, vou criar uma cópia desse botão, se eu quisesse, por exemplo, que aparecesse escrito na página, né? Então, vou colocar um oi escrito. Vou criar um método agora que escreve o olá de forma escrita na página, né? Então, vou criar um novo método aqui, ó, function oi escrito, ok? E aqui eu vou escrever o método para aparecer escrito na página. Para escrever dentro da página, galera, a gente usa o que? Document.write. Mas reparem o que vai acontecer, galera. Se eu deixar dessa forma, a partir do momento que eu clicar aqui, ó, que é exibir olá, aqui é escrever olá, só para diferenciar um botão do outro, tá? Encontrei esse. Reparem, clicar aqui em escrever olá, ele apaga tudo que está na página e colocou o olá. Se a gente inspecionar aqui essa página, vocês vão ver que ele apagou tudo que estava no body e colocou lá, tá? Então, para a gente escrever a mensagem, seria interessante a gente ter um alvo, né? Onde a gente vai escrever. No nosso caso, pode ser, por exemplo, no body, né? Então, a gente escreve dessa forma. Só o document.write não vai ser o suficiente, tá? Eu vou ter que escrever de outra forma. Vou ter que escrever assim, ó, document get element de ID, né? Ou eu posso escrever no elemento capturando a partir do ID, por exemplo, aqui na nossa imagem, ou tag name. Reparem que nós temos algumas letras maiúsculas e tem que ser escrito assim em maiúsculo mesmo, tá? Se escrever de outra forma pode não funcionar, aliás, não vai funcionar, tá? Então eu vou escrever no elemento, reparem que eu tenho aqui um H1, né, que está vazio, está escrito vazio lá, então eu vou mandar escrever dentro do body, não vou escrever no H1 ainda, então, element b tag name body, ok, ponto, HTML, tudo maiúsculo assim, igual o texto que você quer que apareça escrito. Então, eu vou colocar olá. Nada. Vamos escrever olá. Não está aparecendo nada, professor. Nós temos alguns erros aí. B tag name não é uma função. Get element b tag name. Escrevi errado aqui, hein, galera. B. Vamos, em vez de usar tag name ou do body, vamos fazer escrever então dentro do H1, tá? B ID. Então, o ID, aonde que eu vou escrever? Eu vou escrever dentro do ID, que é o H1 aqui, ó. Eu coloquei um ID exatamente com o nome, ó, H1, tá? Então, não estou usando a tag como referência, né, o nome da tag, eu estou usando o identificador, tá? No caso aqui é o H1. HTML, get element, by ID, ponto inner HTML, ele vai escrever olá no lugar do vazio que está escrito. Olha lá. Vazio, cliquei aqui, ele trocou para olá, certo? Eu poderia, por exemplo, perguntar para o usuário o que eu quero que ele escreva, né?
Então, em vez de trocar por olá, eu vou criar um novo botão, onde eu vou colocar escrever texto. Então, eu vou criar um novo método aqui, escrever. Eu vou chamar de escrever, tá? Vai ser basicamente uma cópia deste. Eu vou chamar. Eu coloquei aqui embaixo. E aí, para eu escrever, eu primeiro vou perguntar para o usuário o que ele quer que escreva, né? Então, var texto igual a prompt. Aqui no lugar de olá, vem a variável texto. Então, ele vai chamar o escrever nesse terceiro botão aqui, ó, escrever o texto. Bem-vindo. Ele trocou aqui para bem-vindo, certo? Professor, só dá para fazer isso? Não, dá para fazer outras coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui um método agora. Vou colocar um botão aqui a mais. Para mudar a cor do texto, tá? Então, eu vou colocar aqui cor texto. É o nome do método que eu vou criar, tá? E o botão eu vou colocar aqui para a gente identificar para que serve, né? Cor texto. E eu vou perguntar para o usuário qual a cor, né? Var cor igual a prompt. Digite a cor. Ele vai lá e digita a cor, certo? Para a gente mudar a cor do texto, nós tínhamos feito de outra forma, né, na aula anterior. Nós tínhamos feito alguma coisa assim, né? Document.write style, né? Body, e aqui eu coloco color. Exemplo red. Vamos deixar o texto por enquanto vermelho. Mesmo que eu digite outra coisa, vai ficar vermelho. E vamos fechar aqui o style. E galera, quando se trata de função, para acessar algumas coisas e fazer outras modificações no documento depois que ele foi carregado, é diferente de quando ele está sendo carregado. Então, se a gente executa um código aqui fora, eu criei a função é uma coisa, chamar a função é outra. Então, enquanto eu não chamar essa função, ela só existe ali, né? Então, essas modificações só vão acontecer depois que eu chamar. Então, enquanto eu não chamo, ela não faz a modificação. Sendo assim, esse texto, essa linha, só iria mudar a cor do texto se eu chamasse ela no início, quando a página está sendo carregada. Vamos lá. Texto, clicar aqui. Blue, e lá no código está red, né? Apertei OK, olha lá. Vai apagar tudo. Por quê? A gente já viu que o documento write, ele apaga tudo que está dentro do body, olha lá o que ele escreveu. Ele apagou tudo que tinha no body e escreveu direto o style. Então, isso aqui está furado, isso aqui não serve para a gente agora mais, tá? A gente vai ter que usar no lugar, professor? A gente vai ter que usar o seguinte, ó, a gente pode escrever usando dessa forma, tá? Só que aqui a gente não vai mexer com o texto, né, do elemento, a gente vai mudar a cor. Ou a gente consegue escrever desta forma aqui, ó, document, ponto, body, no caso eu vou mudar a cor do texto da página toda, tá? Então, dentro do documento eu vou acessar o body, dentro do body eu vou mudar o style, e dentro do style, qual é a propriedade que eu vou mudar? Eu vou mudar o color, que é a cor do texto, tá? Para a cor que o usuário digitou. Então, ó, eu vou mudar no body o estilo da cor do texto, que é a propriedade color, tá? Vou mudar o estilo, propriedade color, valor, a cor que o usuário digitar. Vamos testar. Cor do texto, red. Olha lá, tudo na página vai ficar com cor red. Tudo que for texto, o botão aqui é diferente, tá?
Ou eu escrevo desta forma, né? Ou eu escrevo dessa forma usando o ID. O que que muda? Muda esse início aqui, ó, document.body vira document getElement by ID, tá? Então eu posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui, tudo bem? Além de mudar a cor do texto, eu posso querer também mudar a cor do fundo. Posso, então, cor background, vou colocar aqui cor do fundo. E aqui eu vou criar uma cópia dessa função. Cor. Ele vai perguntar a cor. Só que em vez de mudar, por exemplo, a propriedade color, né, que é a cor do texto, eu vou mudar o background color. Então, reparem que o background color precisa ser escrito assim, ó. Se a gente escrevesse no CSS direto, a gente escreveria o quê? Back. Certo? Aqui a gente não pode usar o tracinho. Então, toda vez que a gente tiver essa situação, onde tem aqui esse tracinho e outra palavra, a gente não vai ter esse tracinho. E essa primeira letra que vem aqui, ó, vira maiúsculo. Então, fica background color com C maiúsculo, tá? Para mudar a cor do fundo, ó. Então, aqui eu mudo o texto, red, e aqui a cor do fundo, yellow. Ok? Ah, não gostei do vermelho, então agora é azul. Olha lá, texto azul. Beleza? Professor, além disso, eu posso fazer outras coisas também? Pode fazer outras coisas. Estou mostrando como manipular os elementos da página. Mas eu posso criar, por exemplo, aqui uma função que serve para somar dois números, certo? Então, como eu não estamos trabalhando ainda com formulários, a gente vai pedir para o usuário os números, certo? Var A igual a converter, né? Tudo que vem do prompt acaba vindo em forma de texto. Digite o primeiro valor. Vai ser digite o segundo valor. Então ele vai digitar o valor de A e B. E eu vou mostrar isso no Wallet, por exemplo. Né? Então vai ficar mais entre aspas para ficar bonitinho, né? E mais igual. Tá? A mensagem fica 3 mais 2 igual a 5. Vai ficar 3 mais 2 igual a 5. Vou criar um botão aqui, né? Chamar nosso método somar. Tá? Clico aqui em somar. Ó. 4, primeiro valor. Segundo valor, 5. Olha lá, 4 mais 5 igual a 9. Certo? Então, você pode criar funções para o que você quiser. Se você achar que seja aí necessário. Ok? Cor do texto, escrever no texto. Mudou. Ok? Professor, legal. Entendemos. Bacana, dá para fazer muita coisa. E essas fotos que você deixou aqui? Vamos lá. Como eu disse, aqui são várias fotos, né? Eu tenho essa grandona que eu coloquei o identificador, o ID chamado grande. Nessas menores, eu coloquei class miniatura. Tá? Só diferencia que no CSS a miniatura tem um tamanho e a grande tem outro tamanho. Ok? O que eu vou fazer? A ideia é eu clicar nessa imagem aqui pequenininha e ela aparecer grandona aqui no meio. Então eu vou trocar. Quando eu clicar aqui, essa foto vai vir parar aqui no meio. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma função, olha só. Uma função bem simples. Trocar foto. Né? Para eu trocar a foto, eu vou colocar, agora pela primeira vez, um parâmetro aqui no método. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse trocar essa foto, eu tenho que dizer por qual foto. Então, eu vou colocar foto, eu vou colocar aqui, ó, para foto, e eu vou precisar de uma foto para poder trocar, né?
que eu vou ter de código dentro desse método trocar foto? Primeiro, eu preciso capturar essa foto aqui, né? Pequenininha. Tá aqui, que vai ser a foto. Vou passar ela como parâmetro para o método, beleza? Ele já sabe que se eu clicar aqui no penalty é essa foto, certo? E agora eu preciso jogar essa foto na lugar dessa foto grande, né? Então, olha que simples, galera. Document get element b. O nome do ID da foto que fica lá grandona. A gente chama ela de grande, né? Então aqui, ó. Qual é a propriedade que a gente quer alterar da foto? Quando a gente coloca uma foto na página, ela tem essas propriedades aqui, né? Nesse exemplo aqui, por enquanto, ó, nós temos a propriedade src, temos a propriedade class. Na foto maior, a gente tem a propriedade src e tem a propriedade id. Como eu quero trocar as fotos, eu preciso capturar e trocar a informação da propriedade chamada src. Então aqui, ó, desse elemento que tem o id chamado grande, eu quero mudar o src. Eu vou dizer que o src dele vai ser igual a foto.src. Mas que foto é essa? É essa aqui, ó. Para trocar, eu vou deixar nova, porque eu acho que assim vocês vão entender, sem se confundir. Então, nova foto, melhor ainda, nova foto.src. Então, eu vou passar uma foto nova como parâmetro, ele vai pegar esse src dessa foto nova e vai colocar no src da foto grande. Legal, professor, em teoria tá tudo certo, mas como é que eu vou chamar essa função? Como é que eu faço? Vamos lá. O nome da função é trocar foto. Eu vou vir aqui, ó, nas fotos miniatura, eu vou colocar aqui onClick. Mas, reparem que o nosso método tem um parâmetro, né? Ele recebe aqui um parâmetro. Nesse caso, eu quero dizer que o parâmetro, né, a foto que eu quero mandar, vai ser essa mesma foto que eu estou clicando. Então, eu escrevo isso aqui, ó. Com isso, ele vai entender que se refere a ela mesma, né? Então, ó, está. Eu coloquei aqui na primeira foto menu, essa aqui. Então, quando eu clicar nela, ele entendeu que era para pegar o src dessa foto pequena, né? Olha lá, olha o código. Pega o src dessa nova foto que eu acabei de clicar, que é o this, né? Ela mesma. Pega o dela e troca com a da grande aqui. Então, coloca na grande o que estava aqui na pequena. Basicamente foi isso. Então, ó, eu só preciso colocar agora esse onClick em todas as miniaturas, tá? Nada, fica this em todas. Por quê? Quando eu clicar na bola 5, ele vai capturar o src da bola 5. Quando eu clico na bola 4, na bola 3, na bola 2, ele captura o src da bola que eu clicar. Tá? Então esse this serve justamente para identificar qual que está sendo clicado. Se eu clicar nessa, ele vai capturar dessa. Se eu clicar dessa, ele captura dessa. Tá? Então, olha lá. E assim a gente consegue fazer uma galeriazinha de fotos. Ó. Claro, não é aquela galeria que a gente está acostumado a ver na internet, né? Cheia de recursos, de slider, clica aqui, troca para lá, para cá. Mas é uma galeriazinha bem legal. Beleza? Então, a aula de hoje, galera, foi basicamente mostrar para vocês como criar funções, né? Repare que a gente tem as funções sem parâmetros e tem função com parâmetro. No caso aqui da troca de foto, tem parâmetro. Eu poderia criar uma função aqui, por exemplo, para somar dois valores com parâmetro. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar uma função, só que em vez de somar, eu vou colocar multiplicar, tá? E as funções não vão poder ter o mesmo nome. A e B. Então, perceba que agora a gente tem, né, dois parâmetros, A e B. E aí eu vou escrever num alert
os valores, né, de A vezes B. Tá? Para ficar bonitinho, a gente vai colocar daquele jeitinho lá, um xizinho para aparecer como se fosse um vezes, né? B igual entre aspas para ele aparecer lá, né? E A vezes B. Legal. Como é que eu chamo essa função, professor? Se chama pelo nome, né? Eu vou chamar ela aqui na própria página. Se eu chamar na própria página, quando o usuário entrar na página, vai ser carregado e vai chamar a função. Então, por exemplo, vou colocar aqui 3. Quando eu entrar na página, ele vai mostrar um alert mostrando a multiplicação de 3 por 4. Ó. 3 vezes 4 igual a 12. Eu poderia colocar isso também num botão, né? O usuário clica no botão e ele executa a multiplicação. Eu só preciso passar quais são os valores que ele vai considerar para o parâmetro A e para o parâmetro B. Porque esse método ele precisa de parâmetros. Se eu chamar sem o parâmetro, não vai acontecer nada. Ó. Entrei na página, vai dar esse erro aí. Ó. Indefinido versus indefinido igual a none. Né? Tentei multiplicar uma coisa que não existe por outra que não existe. Não existe resultado também. Tá bom? Então é isso. Com esse conteúdo, a gente vai fazer a última tarefa do bimestre. Tá? Então, a ideia é que vocês implementem esses exemplos que foram mostrados aqui e que, além de tudo isso que foi mostrado, vocês vão ter que implementar mais três coisas nessa página que pode ser o que vocês quiserem. Né? Um botão aqui para colocar uma imagem de fundo, um botão para estilizar alguma coisa. Fica aí a critério de vocês, a criatividade de vocês. Mas, além disso tudo que foi mostrado na aula de hoje, vocês têm que acrescentar 3 coisas novas. Então, vocês vão ter que colocar aí 3 botões que acrescente e faça mudanças na página aqui, através de métodos em JavaScript. Seja mudar o CSS, ou seja fazer alguma operação na página. Beleza?